Glória a Deus. Venham e cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamar com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Até aqui, né? Antes, hoje, se ouvirem a voz dele, não endureçam o teu coração. Amém? Deixa o Senhor falar com você nesta noite. Deixa o Senhor tocar em você nesta noite. Deixa o Senhor curar você nesta noite. Deixa o Senhor derramar a alegria dele sobre a sua vida nesta noite. Amém? Vamos louvar, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma noite na tua presença, para te louvar, para te agradecer, para exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus bom em todo tempo, Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para a honra e para a glória do teu nome, porque a ti pertence, Senhor, a honra, a ti pertence a glória e a ti pertence todo o nosso louvor, Senhor. Espírito Santo de Deus, o que seríamos de nós sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor? Por isso eu quero te
fazer parte dessa grande família de Deus. Deus tem te convidado para fazer parte dessa grande família de Deus. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso aí no teu lugar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras, esse verso, essa declaração tem que estar em teus lábios sempre, sempre, sempre. Profetiza, meu irmão, toma posse da palavra de Deus, daquilo que Deus já liberou, daquilo que Deus já fez por nós. Amém, igreja? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais do que cantar Maranata, ora vem. Nós temos que ser a igreja Maranata. Nós temos que ser cristãos Maranata. Como assim, pastor? A palavra de Deus nos fala que para que o Senhor Jesus venha, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Quem que vai pregar? Nós. Quem que vai ministrar as outras pessoas? Eu e você. Quando nós pregamos, nós estamos antecipando a vida do Senhor. Quer que o Senhor Jesus volte? Comece a pregar para todos. Para todos. Quanto antes da igreja acordar e começar a pregar o Evangelho a todos, antes do Senhor Jesus irá voltar. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens do começo ao fim. No domingo passado, Deus me falou muito conosco até Abraão, até a aliança que Deus fez com Abraão. E hoje Deus vai falar um pouquinho mais conosco, ainda no Velho Testamento. Vocês lembram que Deus dividiu essa série de mensagens antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus. A mensagem do Velho Testamento, a mensagem central da Bíblia e a mensagem do Novo Testamento. Qual é a mensagem do Velho Testamento? Jesus virá. Qual é a mensagem central da Bíblia? João 3,16. Qual é a mensagem do Novo Testamento? Jesus voltará. Qual a mensagem do Velho Testamento? Jesus virá. A mensagem central da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a mensagem do Novo Testamento? Jesus voltará. É o que nós cantamos, é o que nós louvamos a Deus. Maranata, ora vem. Essa é a mensagem do Novo Testamento, do começo ao fim. A mensagem do Velho Testamento, Jesus virá. E por que nós precisamos entender e aprender sobre essa mensagem? O que acontece muito hoje na igreja? Não só aqui nessa igreja local, mas em todas as igrejas, na igreja de Cristo. Muitas pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. Muitas pessoas não estão enraizadas. Muitas pessoas, qualquer probleminha, ela já desanima, ela já para. Muitas pessoas não querem pagar o preço. Muitas pessoas não querem ter uma vida de obediência e de fé. Por quê? Por quê? Por causa do pecado. Qual é o grande problema da humanidade?
Qual é o grande problema que teve lá no Jardim do Éden? Qual é o grande problema que tem hoje? Qual é o grande problema que teve lá em Sodoma e Gomorra? Qual é o grande problema que teve lá no Egito? O pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas preferem o pecado do que a vida. Então, para mim entender e valorizar o que Jesus fez por mim, eu preciso entender e compreender a história desde o início, passo a passo, até chegar em hoje. E a mensagem do Velho Testamento Jesus me dá. Todo o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento ele é uma espécie de preparação para a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. Quantos aqui já ouviram falar da lei que Deus deu a Moisés? Quantos aqui já se perguntaram, mas por que eu não posso fazer nada no sábado? Por que aquela região não faz nada no sábado? Por que fulano de tal não come carne e fala que Deus não gosta de comer carne de porco? Isso tudo está ainda escrito na lei que Deus deu a Moisés. E é engraçado que muitas pessoas ainda querem viver com Cristo, mas na prática da lei. E é por isso que eu tenho que entender e saber tudo que Deus já fez, tudo que Deus já preparou, tudo que aponta para Jesus, tudo que me traz até aqui hoje, para que eu possa entender qual é o momento que eu estou vivendo, para que eu possa saber o que eu tenho que fazer hoje, como que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida hoje. Eu preciso compreender a história do povo de Deus, do começo ao fim. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Então, desde o início, nós percebemos a grande dificuldade da humanidade em obedecer. Desde Adão e Eva até hoje. Por isso, aqueles que obedeceram tiveram experiências diferentes com Deus. Por isso, aqueles que obedeceram a voz de Deus viveram de forma diferente. Noé, Abraão, Isaac, Israel, Moisés. A história deles não é à toa que está retratada na Bíblia. Não é à toa que a história deles é uma referência para nós. Porque eles obedeceram, porque eles creram, porque eles tiveram fé. Então nós podemos dizer que esses homens conheceram a Deus não apenas de ouvir falar, mas de andar com Deus, de ter intimidade com Deus, de falar com Deus, de orar, de pagar um preço em oração. Quando Deus escolheu Moisés, Ele estava dando uma continuidade à promessa que Ele havia feito a Abraão. Quando Deus viu Moisés lá, passeando lá no deserto, perdido lá no deserto, sem saber o porquê ele estava ali, sendo que há alguns anos ele estava no palácio, Deus estava dando continuidade à promessa que Ele havia feito a Abraão. E até no domingo passado nós vimos até Abraão. Em Abraão, Deus começou o grande projeto que nós vemos realizado aqui hoje. Se nós estamos aqui,
Foi porque Abraão abraçou a ideia de Deus. Foi porque Abraão deu continuidade, passou para os seus filhos. E isso chegou até Moisés. Naquela fase em que Deus escolheu Moisés, o povo de Deus era escravo na terra do Egito. O povo de Deus estava escravizado. A família de Abraão estava escravizada. Eram escravos. Sabe aquela promessa que Deus fez para Abraão? Ei, levanta-te da tua terra, sai da tua parentela e farei de ti uma grande e poderosa nação. As areias do mar não poderão se comparar, as estrelas do céu, isso desse jeito. Eram escravos. Só que Abraão já tinha morrido. Isaac já tinha morrido. Jacó já tinha morrido. Israel já tinha morrido. José também morreu. E o povo agora era escravo. Numa terra que não era a terra que Deus havia prometido. Então Deus levanta um libertador. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Deus. Nós sabemos como a história se realizou. Nós sabemos. Moisés foi lá, falou com o faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Foram lá as 12 pragas. Deus matou todo primogênito. Aí o faraó botou o povo de Deus para correr. Deu prata, deu ouro para o povo. Aí depois o faraó foi atrás para matar o povo. Deus abriu o mar vermelho. O povo passou em pé chuto, pé seco no meio do mar. Aí o exército do faraó veio. Deus matou todo o exército do faraó. E Miriam cantou do outro lado da margem. E ali Deus se reuniu com o seu povo. Ali Deus falou com Moisés. E falou: agora vocês estão livres. Agora vocês são o meu povo. O povo escolhido por Deus. E eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. A terra que eu prometi aos seus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou levar vocês até essa terra. Então somente andem nos meus caminhos. Então somente obedeçam os meus mandamentos. Que mandamentos? E aí Deus leva Moisés para a montanha. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas eu preciso entender que lei é essa. Eu preciso saber que lei é essa. E algumas delas você já até sabe de tanto ouvir falar. Os 10 mandamentos, por exemplo. Se eu perguntar para vocês quais são os 10 mandamentos, vocês vão falar. Mas as leis que Deus trouxe para o povo eram muito mais abrangentes do que os 10 mandamentos. Ali em Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo de número 32, depois do livro de Levíticos, você vai ver toda a lei de Deus minuciosamente, detalhadamente, item por item. A lei de Deus era uma lei espiritual, sim, era uma lei espiritual, mas também era uma lei social e moral. Também era a lei que regia aquela sociedade do povo de Deus. Olho por olho, dente por dente. Aquele que derramar o sangue, o seu sangue será derramado. E assim sucessivamente. A lei do Senhor, ela foi detalhada. Leis acerca
dos servos, leis acerca de homicídios, leis para aqueles que amaldiçoam os pais, para aqueles que feriam alguém, lei acerca de terra, de propriedade, lei de falso testemunho, ou seja, lei para o mentiroso. Tinha lei para tudo que você imagina mesmo. O povo estava cercado por todos os lados. Por quê? Por que Deus teve que trazer essa lei? Por que Deus teve que dar essa lei para o povo? Isso aconteceu lá em Êxodo, capítulo 32. Olha para mais, por favor, Êxodo 32, verso 7. Porque enquanto Deus estava passando essas leis para Moisés, o povo se desviou. Enquanto Deus estava tendo esse tete-a-tete com Moisés lá no monte, enquanto Deus estava escrevendo com a própria mão de Deus essas leis, olha o que o povo estava fazendo lá embaixo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, se tem desviado. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É um povo de coração duro. É um povo que eu libertei lá do Egito. É um povo que eu tirei daquela escravidão, mas que a escravidão não saiu de dentro deles. Eu tirei eles do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles continuam. Você conhece alguém assim? Isso é familiar para você ainda hoje? Alguém que Deus resgata da escravidão, do pecado, Deus limpa, Deus lava, Deus dá vestes novas, e por Deus não responder, por Deus não fazer do jeito que Ele quer, do jeito que ela quer, ela simplesmente volta para aquela vida que ela estava acostumada a viver, como se aquilo fosse melhor. Por isso Deus precisou trazer uma lei para esse povo, porque Deus sabia que o povo era difícil de obedecer. Sem lei, com lei, depois da lei, com outra, com uma nova lei. Porque hoje nós ainda estamos na lei, não na lei de Moisés. Hoje nós estamos na lei de Cristo, mas nós estamos sob a lei. Nós temos mandamentos a seguir. O Senhor Jesus, Ele disse: todo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. E ainda hoje é difícil de obedecer. Ainda hoje o ser humano tem essa dificuldade em obedecer. Antes de receber as leis, o povo já estava voltando às velhas práticas. E esse povo só não foi destruído porque Moisés clamou a Deus. Porque a vontade de Deus era de destruir todo esse povo. Mais uma vez, e Moisés clamou a Deus, e Deus poupou. Deus teve misericórdia. Mas Moisés ficou indignado. Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés quebrou. Então Moisés teve que subir novamente, para que Deus escrevesse novamente. Lá em Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 pedras, 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Deus escreveu de novo, Deus deu as leis para Moisés escritas de novo. E mais uma vez nós vemos aqui a dificuldade do homem em obedecer. Sem lei não obedecia, com lei também não obedecia. Ainda hoje tem muitos que não obedecem. Obedecer é melhor do que saber. Obedecer
esse povo, pagou um alto preço. Quando Moisés desceu do monte, e Deus queria destruir todo o povo, Moisés clamou, Moisés pediu por misericórdia, Deus teve misericórdia. Mas a justiça de Deus também passou sobre aquele povo. E muitos ali morreram. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que cerca de 3.000 pessoas morreram ali. Justiça de Deus. Obedecer é melhor do que saber. Mas Deus fez uma aliança com aquele povo que ele havia escolhido, que ele havia tirado do Egito. Esse povo que Deus teve misericórdia, Deus fez uma aliança. Por que Deus fez uma aliança? Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus fez uma promessa sobre a vida de Abraão. Então, para ajudar o povo a viver e a chegar na promessa, Deus entregou as leis. Mas qual era o prazo e o propósito dessa lei? Dessa lei que Deus entregou para Moisés. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 25. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 25. Depois você estuda esse texto na sua casa, medita nesse texto. Esse texto ele resume o prazo da lei, o porquê da lei, o propósito da lei que Deus entregou para Moisés. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que serve a lei? Qual é o propósito da lei? Foi ordenada por causa das transgressões, por causa do pecado, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, de nenhuma maneira. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, não teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aquele que crê. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Então veja que aqui a lei, ela tem um prazo de validade e ela tem um propósito. Qual é o propósito da lei? Por que Deus deu a lei ao povo? Por quê?
Deus sabia que o homem perfeito que Ele criou, desobedeceu. Então, por consequência, a réplica também desobedeceria. Então, para trazer o homem para um ambiente de obediência, Deus deu a lei. Então, o que a lei faz? A lei mostra o nosso pecado. A lei nos mostra os nossos erros. A lei mostra a nossa transgressão. O propósito da lei é conduzir o povo até Jesus. Como? Nos mostrando que nós precisamos de um Salvador. Nos mostrando que nós somos injustos e pecadores e precisamos de alguém para nos justificar. Nos mostrando que estamos sujos e precisamos de alguém para nos lavar, para nos purificar. Isso não é diferente hoje, meu irmão. E ainda hoje, dentro da igreja, tem muitas pessoas que estão na prática do pecado, achando que está indo para o céu. Não está, meu irmão. Está indo para o inferno. Porque quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, desde a sua criação, desde antes do homem ser formado. E o diabo não pode, o diabo não tem poder para te fazer pecar. Então o que ele faz? A mesma coisa que ele fez com ela. Ele pega o manjar e coloca debaixo do seu nariz. Ele pega aquilo que você mais gosta e coloca aqui para você comer. Mas você comer é uma escolha sua. Você pecar é uma escolha sua. O diabo não tem o poder de te fazer pecar. Você escolhe. Você escolhe. E você sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo de Deus te convence. O Espírito Santo de Deus, ele te mostra, ele te revela, ele fala lá no teu íntimo, ele fala lá no teu espírito. E por isso nós sabemos quando nós erramos. Porque a nossa lei hoje é Cristo. Cristo é a nossa lei. O propósito da lei de Moisés era conduzir o povo até o Senhor Jesus, o tutor, como nós acabamos de ler, mostrando o que era certo e o que era errado, e as suas consequências. A lei dada a Moisés era apenas um desdobramento temporário da promessa que Deus havia feito a Abraão. Era apenas um percurso que o povo precisava percorrer até chegar ao Senhor Jesus. Fé para obedecer aquelas leis. Fé para acreditar que o Messias estava vivo. Jesus virá. Essa é a mensagem do Velho Testamento. Essa é a mensagem da lei. Está vindo um que vai sanar de vez o problema do homem. Mas enquanto ele não vem, está aqui a lei. Siga essa lei. Viva por essa lei. Cumpra esses mandamentos. E você vai ter uma vida bem sucedida. Você vai ser salvo. A lei tinha um prazo de validade. Que prazo era esse, pastor? Até a vinda de Cristo, até a chegada do Senhor Jesus, até que aqueles que esperavam o Senhor Jesus acreditavam nessa promessa e faziam sacrifícios para serem perdoados. Porque a lei dizia que quando você pecasse, você tinha que fazer um sacrifício. Ano após ano, ano após ano. Mas por que eles faziam o sacrifício? Porque eles sabiam que eles tinham pecado. Mas como que eles sabiam que eles tinham pecado? Por causa da lei. Esse era o propósito da lei. Hebreus 10, verso de número 1.
Aleluia. Na carta aos Hebreus, Deus muito fala a respeito da antiga aliança e da nova aliança, de como era na antiga e como é na nova. E olha que Hebreus capítulo 10, verso 1 vai dizer: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei não pode mudar o ser humano. A lei nunca pode e nunca vai poder mudar o homem. A lei apenas mostrava para o homem que ele tinha cometido pecado, que ele tinha errado. A lei apenas mostrava para o homem: ó, faz assim, não faz isso. E quando o homem errava, ele tinha que ir lá ano após ano oferecer sacrifícios, ano após ano. Mas quando chega Jesus, essa lei acaba. O prazo de validade da lei dada a Moisés acaba em Jesus. Como nós lemos lá no início, João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, quando Jesus vem, Jesus cumpre a lei. Jesus cumpre toda a lei de Moisés sem cometer nenhum pecado. Jesus se torna o sacrifício que é feito uma única vez pelo meu e pelos seus pecados. Jesus leva sobre si todos os nossos pecados. Em Hebreus capítulo 8, verso de número 8: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Esse é o dia que Jesus veio, e Jesus fez uma nova aliança no seu sangue. Verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei. Por quê? Porque o homem é difícil de obedecer. Eis de Senhor. Se nós formos analisar literalmente os milagres que Deus fez no meio daquele povo, Deus abriu o mar vermelho. Era para aquele povo, meu irmão, andar com Deus, viver com Deus, obedecer a Deus em tudo. Se Deus mandasse eles ficarem de jejum, era para eles ficarem de jejum, era para ficar sem comer nada, pelo tanto de milagre que Deus fez para eles. Mas em tudo aquele povo arrumava uma desculpa, algo para reclamar, algo para voltar para o Egito. Isso parece similar com algo que está acontecendo hoje? Isso faz sentido para você hoje? O teu velho homem não vive batendo na tua porta querendo te levar à vida antiga que você levava. O teu velho homem não vive batendo aí na tua porta: ei, não vai para a igreja não, ei, fica em casa dormindo, ei, não fala com Deus não, ei, não vai na vida não, não pega seu tempo não. O velho homem não vive aí tentando te levar de volta para uma vida de escravidão do pecado. Você está entendendo por que você precisa entender todo o processo que Deus faz com o homem até levar o homem de volta ao lugar onde Deus preparou, onde Deus formou o homem no jardim? É por isso, meu irmão. Porque a luta que nós estamos travando hoje é a mesma luta travada desde Adão. É a luta contra o pecado.
mas Jesus não pecou. Jesus não caiu em tentação, como muitos de nós caímos. Ser tentado é inevitável. Agora, cair no pecado, isso pode ser evitado sim. Ceder à tentação é uma escolha. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus. Viva o dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã. Se preocupe em ficar de pé hoje. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou ceder aos desejos da minha carne. Hoje eu não vou ceder aos desejos do mundo. Hoje eu não vou ceder às tentações que o diabo está colocando aqui no meu nariz. Hoje não. Hoje eu vou ficar de pé. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Mas hoje, fique de pé. É assim que nós vencemos dia após dia. É assim que nós lutamos contra o pecado, dia após dia. João 1,29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele tira o pecado do mundo. É como se a humanidade trouxesse consigo um câncer, que é o pecado. E a lei apenas mostrava, a lei era ali o diagnóstico que mostrava aquele câncer, mas não curava o câncer. Agora, com a chegada de Cristo, não. Cristo, ele cura aquele câncer. Cristo não é um remédio paliativo, não. Cristo é o remédio definitivo. Cristo é o remédio definitivo que vai me curar da escravidão do pecado. Eu não mais sou escravo do pecado. Agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso de número 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4, aleluia. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Aleluia. Para que a justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer vencer o pecado? Quer vencer a tua luta contra o pecado? Ande no Espírito. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Aquele que anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Aquele que alimenta mais o Espírito vence o leão da carne. É assim que nós lutamos, e é assim que nós vencemos o pecado. A lei nos mostra a causa raiz do problema da humanidade, que é o pecado. Cristo é o remédio definitivo para todos aqueles que querem, para todos aqueles que desejam ser curados desse mal, ser curados desse câncer. Cristo é o remédio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Desde sempre,
O homem tem dificuldade para obedecer. Isso não é diferente hoje não, meu irmão. Isso não é diferente hoje. Prova disso, olha para o teu filho. É fácil o teu filho te obedecer? Você que é pai, que é mãe, é fácil o teu filho te obedecer? Ou vira e mexe ele está desobedecendo? Ou muitas das vezes ele tem que quebrar a cara para ele obedecer? Muitas das vezes ele tem que se machucar para obedecer. Isso é do homem, isso é da humanidade. Então o que você precisa entender, compreender e colocar em prática na tua vida hoje? Repita comigo: eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus, obedecer aos seus pais, obedecer aos seus líderes, obedecer às pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre você, seja no trabalho, seja na escola. Obedecer. E sabe quando é difícil obedecer? Quando você não concorda, quando você acha que você está certo, quando você acha que você tem a razão. Aí, meu irmão, é difícil demais obedecer. Aí é difícil demais obedecer. Hoje pela manhã, no treinamento, eu falei: se eu for fazer o que eu quero, com certeza eu não estaria aqui no domingo de manhã. Eu estaria em casa dormindo. Porque eu já levanto cedo a semana inteira. Domingo é meu dia de descanso. Domingo é o dia que eu gosto de dormir até meio-dia. Mas aí Deus mandou, Deus me direcionou, Deus colocou no meu coração dar esse treinamento no domingo de manhã. E eu posso obedecer ou não. Eu querer ou não. E eu escolho obedecer. Eu escolho obedecer, mesmo contra a minha vontade. E aí eu falo para você o que Deus falou para mim. Por que você acorda cedo segunda-feira de manhã? Por que você acorda cedo terça-feira? Na quarta, na quinta, na sexta? Por que você se levanta? E eu falei: porque eu preciso trabalhar. Trabalho não vai salvar. Trabalho vai te edificar, trabalho vai trazer o alimento, mas não vai te salvar. Obedecer a Deus vai. Então você está me falando que você levanta de segunda a sexta, de segunda a sábado, para trabalhar, e você não vai levantar domingo para me obedecer? Eu falei: não, Deus, acho que eu vou levantar. É domingo de manhã, pode ficar tranquilo. Porque eu tenho que obedecer. Obedecer ao Pai. E eu obedeço porque eu sei que o querer dele é melhor que o meu. Eu obedeço porque eu sei que os planos dele são melhores que os meus. Eu já tentei do meu jeito. Eu já procurei viver no meu jeito, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. E eu sei de onde eu fui parar. E eu não quero voltar para lá e nem vou voltar para lá no nome de Jesus. Então eu obedeço. Simples assim, eu obedeço. Mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não gosto. E muitas das vezes Deus faz de propósito. Muitas das vezes Deus faz de propósito. Deus me manda fazer exatamente aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não gosto de fazer, só para provar
faço, eu sou obediente mesmo. Mas depois que eu obedeço, Ele manda aquela bênção. E aí eu dou risada à toa, aí o coração alegre. E aí eu falo, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. E aí eu quero obedecer mais. E mais. E mais. É coisa linda o que Deus faz. É coisa linda. Quando você aprende a obedecer, você começa a entrar num outro nível de intimidade com Deus. E é esse nível de intimidade que Jesus nos chama. É esse nível de intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Intimidade de você pedir algo para Deus e Deus, Ele é obediente, Ele merece aqui. Ele é obediente, Ele merece, mas Ele vai esperar mais um pouquinho. Deus fala, filho, espera mais um pouquinho. E você ouve a voz de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, Ele fala e as suas ovelhas ouvem. Você tem ouvido Deus falar? Porque Deus está falando contigo. Você está ouvindo Deus falar? Então obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mesmo Deus desenhando, mesmo Deus dando a lei a Moisés, Deus estava desenhando para o povo, eu quero que vocês obedeçam. Desde o início, o povo era difícil de obedecer. E nós sabemos, nós conhecemos a história do Velho Testamento. O povo se aproximava de Deus, ficava bem. O povo se afastava de Deus, desobedecia. Aí Deus permitia que outros povos vinham e dominavam sobre eles, e reinavam sobre eles, levavam eles escravos, até que eles voltavam e se aproximavam de Deus novamente. Parece familiar para você? Você conhece alguém que está vivendo assim hoje? Está na luta, se aproxima de Deus. Fica tudo bem, se afasta de Deus. Está na luta, se aproxima de Deus. Está tudo bem, volta para a bagunça. Por quê? Porque só quer obedecer quando é conveniente. Só quer ter intimidade com Deus quando está ali sem nenhuma, não tem mais opção, não tem mais o que fazer. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você venhamos viver aqui na terra como no céu. Sabe, viver eternamente com Cristo vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora de Jesus vir buscar a sua noiva e acontecer tudo que está escrito que vai acontecer. Mas para mim ter uma vida maravilhosa com Deus, eu não preciso esperar. Eu posso ter essa vida maravilhosa hoje. Eu posso ter essa alegria da salvação hoje. Eu posso ter esse prazer de viver hoje. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou a ter, nos ensinou a fazer. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus quer que nós venhamos viver aqui na terra como é no céu. Hoje, agora. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você obedeça a Ele, para que você venha viver aqui na terra como é no céu. Você quer viver como é no céu? É só você obedecer a Deus. Nós vamos ver a partir da próxima mensagem o que Jesus veio trazer para nós, o que Jesus veio fazer por nós, o que Jesus já fez por nós, o que já nos está garantindo. Mas de todas as coisas que Jesus fez, para mim, tem algo que é marcante. No Velho Testamento, até Jesus, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. E quando Jesus veio,
separado, o santo do santo dos santos foi rasgado e foi nos dado acesso. Foi nos dado acesso. Hoje nós podemos, em qualquer lugar, em qualquer hora, parar simplesmente e falar com Deus, no santo dos santos. Coisa que antigamente era impossível. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E isso nos dá acesso ao Santo dos Santos. Isso para mim resume tudo que Jesus fez. Colocou o jardim em nós. Meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim. Isso é maravilhoso. A lei sempre foi boa, mas ela não podia resolver o problema do homem. Que problema? Pecado. Sabe o que a lei fazia? Imagina que você está num restaurante, você terminou de comer e ficou sujo. Estava comendo lá, ficou sujo aqui do lado. E tem alguém na sua frente, alguns amigos estão ali, a pessoa fala para você: ó, está sujo aí, ó, você está todo sujo aí. É constrangedor. Mas aquela pessoa, ela foi uma má pessoa? Aquela pessoa, ela agiu de forma incorreta com você? Não. Por mais que isso seja constrangedor para você, ela está te ajudando, sim ou não? Seria muito pior se você saísse todo sujo. A vergonha seria muito maior. Ou, de repente, você está sozinho e você chega no restaurante, comeu e sujou também, e você foi no banheiro e você viu no espelho que está tudo sujo. O espelho é a culpa é do espelho. O erro está no espelho, ou melhor, o erro está no espelho. De onde que está o erro? Em mim. Aonde está a sujeira? Em mim. O que o espelho fez? Apenas me mostrou que estava sujo. Era isso que a lei fazia até o Senhor Jesus. Mostrava que o homem estava sujo. Agora Jesus veio, e Jesus, além de me mostrar aonde eu estou sujo, Ele me capacita, Ele me dá a sua graça, que me ajuda com todos os meus problemas, que me ajuda em todas as minhas lutas. Diariamente eu tenho uma luta contra o pecado. Diariamente você tem uma luta contra o pecado. Só que você não está mais sozinho nessa luta. Agora você tem um antídoto que é Cristo. E o Senhor Jesus, Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Naquilo que você não pode, eu posso. Naquilo que você não consegue, eu consigo. Então eu vou te ajudar. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos viver juntos, e isso precisa ter intimidade com Deus. Para isso eu preciso obedecer a Deus. Todo dia o pecado vai vir, e todo dia eu tenho que falar: Senhor Jesus, me dá a tua graça, derrama sobre mim a tua graça. Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda a dizer não, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essa tentação. Senhor Jesus, me mostra qual é o escape, me mostra, me ajuda. É uma integração. Eu dou um passo para Deus, Deus dá dois passos para mim. Eu dou um passo para Deus, Deus dá outro passo para mim. O Espírito Santo não vai fazer aquilo que você tem que fazer, mas o Espírito Santo está esperando você pedir ajuda para Ele. Imagina que você tem que levar uma mesa pesada, e o Espírito Santo está lá para te ajudar
fé e obediência para andar com o Senhor Jesus e ser curado desse mal que é o pecado e ser liberto da escravidão do pecado. Se coloque de pé. Mais do que pedir para Deus a graça dele, mais do que entender e compreender qual é o mal que assola a humanidade ainda hoje, a humanidade precisa, nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer. Obedecer. Nunca foi fácil obedecer e não vai ser fácil obedecer hoje. Mas você tem a ajuda do Espírito Santo, aquele que habita em você, aquele que tem te transformado, aquele que tem te convencido. Então aí no teu lugar mesmo, feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Aquilo que está difícil de você obedecer, aquilo que você não está conseguindo obedecer a Deus, você sabe que Deus está te dando uma direção, você sabe o que Deus está falando para você fazer, quando fazer, como fazer, e está difícil de você obedecer. Peça ajuda do Espírito Santo. 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 Peça ajuda a Ele agora.
resolve o problema. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode acender a luz, podemos acender. Aleluia. Tem alguém fazendo aniversário? Tem? Ninguém? Ano passado, né? Então, amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos encerrar, então.